nossa reconciliação. Então perceba que Paulo muda o tom. É um tom mais confessional, um tom envolvendo, ou pelo menos aplicando algumas verdades em nós. E ele se inclui nesse público para o qual ele mesmo está falando, porque ele se considera alvo de tudo isso. Tem esse quadro aí, esse quadro ele é bem didático também, ele nos revela algumas coisas, por exemplo. Olha só, eu falei, né, que a gente vai até do 1 ao 4 é esse tom polêmico, e do 5 ao 8 é um tom mais leve. Inclusive o 8 a gente falei aqui em off também, que é uma grande celebração, uma grande festa pelas dádivas que Deus entregou ao seu povo, aos judeus e gentios. Mas aqui, nesse capítulo 5 e até o 8, olha como é que Paulo ele vai usar e como é que as ênfases vão mudando. Por exemplo, a palavra fé e crer, no grego, claro, não faço isso em português, aqui é no grego, aparece 33 vezes entre Romanos 1 a 4:25. Mas do 5 ao 8, apenas 3 vezes. Tá percebendo? Então a ênfase muda, o tom muda. Vida e viver. Aparece 2 vezes somente, do 1 até o 4:25, e aparece 24 vezes do 5 ao 8. Pecado, a palavra pecado, ela aparece apenas 4 vezes, embora Paulo constrói aquele cenário desanimador da humanidade até o capítulo 4, mas a palavra em si só aparece 4 vezes. Mas ela aparece 42 vezes. Se eu não me engano, são só 70 e poucas vezes que Paulo usa a palavra pecado nas suas cartas, tá? Não estou certo desse dado, mas acho que é o próximo disso, então, mais da metade só nessa seção, do 5 ao 8. Isso mostra pra gente alguma coisa, isso nos sinaliza para o que ele vai tratar nesses capítulos. E a palavra justiça é muito interessante. Ela aparece um número mais ou menos equilibrado de vezes. Ela aparece 26 vezes do 1 ao 4, mas ela aparece 18 do 5 ao 8. Então você fala, ela continua um uso mais ou menos parecido, de fato, em termos de repetição e de quantidade de uso é muito parecido. No entanto, existe um sentido diferente. Do 1 ao 4, o sentido é um sentido jurídico, um sentido forense. Nós falamos isso nas últimas aulas, que Paulo está do 1 ao 4 aplicando e dizendo que nós somos justificados no sentido forense, somos declarados justos diante de Deus, como se nós recebêssemos uma sentença de absolvição. Não é assim? Um carimbo de que você é uma pessoa justa, com base nas obras da lei? Jamais. Com base em outra coisa, né? E a gente discutiu se era fé em Cristo ou fidelidade de Cristo. A gente estabeleceu que as duas coisas são verdades, só exegeticamente qual é a melhor opção para nós descobrirmos lá em Romanos 3 qual que Paulo quis dizer. Mas teologicamente você é justificado pela fé na fidelidade do Messias ao Pai, ou seja, na obediência do Filho ao Pai, executando o seu plano. Então nós falamos que do 5 ao 8, a ênfase dela é mais participativa. Como assim participativa? É dizendo que você, Eliane, participa dessa justiça. Enquanto do 1 ao 4 você recebe essa justiça. Recebe ela uma sentença, um carimbo de que você agora é uma mulher justa. Então essa é a grande diferença no uso de justiça do 1 ao 4 e do 5 ao 8 aqui na carta. Então, jurídica, participativa. Guarde isso também. Os dois domínios. Se você for observar e for ler com bastante atenção, Paulo ele vai usar uma estrutura na sua argumentação aqui dialética. No seguinte sentido, ele separa um grupo do outro. Ele vai falar, por exemplo, daqueles que estão em Adão e dos que estão em Cristo. Ou você está em um grupo, ou você está em outro. Não tem como você estar nos dois ao mesmo tempo. Não existe uma interseção entre eles. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo, inevitavelmente. Então ele fala do domínio do pecado e da morte, que é para esses que estão em Adão, e do domínio da vida e da justiça, inaugurado pelo último Adão, que é o Messias, que é Jesus. Então ele vai usar essa metáfora, ou essa estrutura de argumentação dialética para mostrar a realidade na qual eu e você nos encontramos. Ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Não tem como estar ou fora desses dois, ou nos dois ao mesmo tempo. Ou você está em um, ou você está em outro. Só em um, ou só em outro. Então agora sim, entrando no texto, né? Eu disse que a gente não vai fazer aqui uma análise assim, versículo a versículo, até porque são 3 capítulos, né? 5, 6 e 7, que a gente vai tratar hoje, então não tem como a gente tratar com tanta atenção e detalhamento cada versículo, mas a gente vai fazer um voo panorâmico nas ideias desse texto, que é o principal, para você compreender. Mas aqui no comecinho do 5, a gente precisa detalhar um pouquinho. Olha só, 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Pelo menos essa primeira parte da frase, eu sei que você conhece.
Talvez você tenha se decorado na sua cabeça, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É lindo, é maravilhoso o que Paulo diz aqui. E esse versículo 5:1, ele até poderia estar na aula passada, porque ele é um resumo do que Paulo tratou do 1 ao 4. Ele está o tempo inteiro estabelecendo que a humanidade está em uma condição de injustiça e que ela não pode ser justificada de outra forma, nem pelas obras da lei, só pela fé na fidelidade do Messias. Então ele resume tudo que ele falou, tendo sido, e esse pois indica que ele está iniciando, ou ele está continuando a sua argumentação, ele fechou um assunto que vai começar um outro. Então é um grande resumo. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa frase, temos paz com Deus, ela é muito bonita, muito forte, e ela nos ensina algumas coisas, tá? Ela, primeiro, dá uma ênfase na nossa condição presente, ou seja, nós antes não estávamos em uma condição de paz, estávamos em uma condição de inimigos de Deus. Tem uma musiquinha infantil que o amigo de Deus é inimigo do mal, né? Né? Isso é muito sério, ou nós somos inimigos ou amigos de Deus. Quem está lá fora, quem está em Adão, é inimigo de Deus. Mas Paulo ressalta que mediante a justificação operada pelo Evangelho, você agora está em uma condição de paz com Deus. Existe uma outra possibilidade, um outro sentido pelo qual Paulo usa a palavra paz aqui. A palavra paz aqui, alguém sabe que palavra é essa? No original grego? Irene. E traduz uma palavra hebraica. Alguém sabe a palavra hebraica? Tem que saber. Shalom. Tendo sido justificados pela fé, temos shalom com Deus, olha só. Então, shalom no hebraico e Irene no grego. Então, Paulo estava mostrando que aquelas profecias que sinalizavam que um dia nós receberemos a paz de Yahvé, a shalom de Yahvé, agora se cumprem em nós. Somos justificados mediante a fidelidade do Messias, na fé, na fidelidade do Messias. Ele vai ressaltar, deixar isso muito bem firme e estabelecido, que é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enfatiza que o canal de tudo isso, de alcançar essa condição, é somente pelo seu Filho, é somente por Jesus. Entenda que os ecos do capítulo 1 ao 4 vêm aqui. Não é mediante as obras da lei, não é mediante a sua obediência particular, não é mediante nada a não ser a fidelidade do Messias, a fé na fidelidade do Messias. Não tem como você alcançar essa condição se não for por ele. Versículo 2, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo tem esse costume, que nos irrita profundamente, de se gloriar nas tribulações. Eu sei que você lê as cartas dele e você fica, especialmente Coríntios, as duas, né, ele fala das tribulações, a segunda, então ele trata muito disso, Filipenses também. Você fica irritado com ele fica feliz porque está passando tribulação e você está orando para que Deus te livre de tribulações e ele está dizendo que está se alegrando nas tribulações. Aí você fica com raiva, você fala Paulo masoquista. Fica com raiva, mas o que Paulo quer dizer aqui não é isso. Não é que ele ama a dor da tribulação, ou que ele se alegra por ter uma tribulação. Não é isso. É que essa tribulação que lhe sobreveio inicia um ciclo virtuoso. Ciclo virtuoso. Olha o que ele fala na sequência. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, o caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Então é um ciclo que começa na esperança e termina na esperança. Tá vendo? Então, perceba como é que a tribulação ela dispara em mim e você esse ciclo de nós crescermos. E Paulo está se alegrando não é na tribulação em si, não é na luta em si, é nesse ciclo que a tribulação inaugura. E talvez essa tribulação, não necessariamente ela foi causada pelo diabo. Esse é o ponto. Talvez veio de Deus, da parte de Deus, para produzir em você perseverança, caráter aprovado e mais esperança. E você vai de esperança em esperança, esperança em esperança. A sua esperança vai crescendo ao longo da sua caminhada. É isso que Paulo tem em mente. Então ele continua, né? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E essas tribulações, elas dão sentido, ou melhor, essa esperança em algo futuro. No capítulo dele vai falar que quem espera por aquilo que se vê, uma esperança sempre diz respeito a algo futuro. Aliás, no Novo Testamento, tem 3 palavrinhas que poderiam talvez resumir todo o Novo Testamento. Fé, esperança e amor. A fé é em algo passado. A esperança é em algo futuro. E o amor em algo presente. Olha só. Mas a esperança, ela diz respeito a esse porvir, o que eu espero que ainda me sobrevenha enquanto povo do Messias. Então esse é o sentido. Paulo ele
ele diz que essa esperança dá sentido para essas tribulações. Elas não são vazias, nem são dotadas ou esvaziadas. Elas têm um propósito por trás, que é produzir um caráter aprovado e depois mais esperança. Então, porque sabemos que a tribulação produz, haja ali, né, perseverança e assim por diante. Ele continua ainda mais um pouco. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus, olha essa frase, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. Essa frase é extraordinária, ela é profunda. Paulo é um teólogo do amor. Ele trata isso várias vezes, fala do amor das igrejas que ele trata, ele trata de nós amarmos a Deus. Ele tem um capítulo inteiro lá em Coríntios sobre o amor, um gigantesco poema ao amor, e ele consegue colocar e entender a origem desse amor. Esse amor, perceba que não é o Espírito Santo que é derramado, é o amor que é derramado. A palavra derramar aqui, no grego, ela tem o sentido de ser algo abundante. Sabe quando você pega um copo e você tá aqui, você começa a encher, e você esquece, e você faz outra coisa, ele tá transbordando, tá derramando água ali, esse é o sentido. Nós somos cheios, transbordados do amor pelo Espírito Santo. Um dia, quando a gente tiver aqui um curso sobre doutrina da Trindade, a gente vai entender por que Paulo faz essa ligação entre Espírito Santo e amor. Não é o propósito aqui. Mas ele enxerga que o Espírito Santo é esse agente do amor. Aquele amor que estava outrora dentro da Trindade, agora é comunicado a mim e a você por meio do seu Espírito. Isso é de uma beleza extraordinária. Se alguém quiser falar, não fica acanhado, tá? Só pegar o microfone aí, fazer a intervenção, qualquer coisa eu repito aqui pro pessoal da live ouvir. Tá? Paulo fala que notório, de fato, de Jesus, sente realmente automaticamente transborda. E tendo experiência, sentindo a presença, tendo a sua vida transformada. Perfeito. Isso é glorioso, né? O amor pelo Espírito Santo. Exatamente. Então, quer ter amor? Tem o Espírito. Se você tem um Espírito, você tem um amor. E assim por diante. É um ciclo também virtuoso. Quanto mais Espírito, mais amor. Quanto mais amor, mais Espírito. E agora sim, né, ele inicia ele a partir do versículo 12, essa dualidade fundamental que nós discutimos aqui. É em Adão, em Cristo. E eu sei que você já ouviu essa expressão, que você já leu esse capítulo, que isso está marcado dentro do seu coração, essa ideia do em Adão e em Cristo. A gente vai entender um pouquinho melhor ela aí. A primeira coisa a se entender quanto a essa expressão é que ela expressa um conceito que para nós é muito estranho. Nós, de novo, né, nós falamos aqui em off, vou repetir, Romanos foi escrito há quase 2000 anos. Vai fazer aniversário daqui a pouco de 2000 anos. Né? Então um texto bem novinho, né? Um texto bem recente. Tá quase a idade de alguns irmãos aqui, eu não vou dizer quem. Mas ela carrega consigo um universo hebraico e grego que nós não temos acesso só na leitura prática. A gente precisa resgatar essas compreensões. Que conceito é esse que eu estou falando? Estou falando de solidariedade corporativa. O que é isso? No mundo antigo, e especialmente em Israel, e também você vai encontrar isso por todo o Antigo Testamento, Deus não trata com seu povo somente no nível individual. Nós, enquanto evangélicos que somos, todos nós que somos evangélicos, amém? Nós temos uma ênfase assim, muito marcante, determinada na nossa pessoalidade com Deus, nossa intimidade com Deus, o nosso secreto. A gente canta, né, isso, a gente fala disso o tempo inteiro, que é essa vida particular com Deus. Eu não estou querendo tirar nada disso, isso é só uma marca da nossa identidade. Só que isso carrega consigo alguns perigos. Pode nos tirar essa compreensão coletiva do trato de Deus com a humanidade. Deus não trata com a humanidade somente no nível individual. No nível individual, com toda certeza. Olha Deus tratando com Noé, com Abraão. Olha como é que Deus ele é pessoal, mas ao mesmo tempo ele é coletivo. Então, por exemplo, ele trata com todas as nações em Babel. Olha o exemplo de Acã, um exemplo assim, extremamente vívido para nós. Israel está lá conquistando, iniciando o seu processo de conquista da terra prometida, e o abençoado vai lá e faz aquele negócio, ele fica com os despojos que não deveria ficar. E por causa desse indivíduo, toda a nação sofre. Aí você fala, Deus é injusto, foi só Acã que pecou, porque toda a nação de Israel sofre.
Por causa desse princípio da solidariedade corporativa, uma participação mútua do indivíduo em um todo maior. Você nunca está sozinho absolutamente na vida cristã. Isso não existe. Paulo vai usar essa metáfora lá em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, né? E se o dedo midinho sofre, todo o corpo sofre. Ah, mas o que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? Tudo a ver. Solidariedade corporativa. Cristianismo, a vida cristã, a vida com Deus, ela não é individual. A salvação é individual até a página 2. Até é individual no sentido de Deus tratar com você e você crer individualmente, com toda certeza, mas ela tem consequências coletivas. Deus trata o tempo inteiro com o seu povo por meio coletivo. E aqui nós temos talvez o ápice dessa compreensão em toda a Bíblia. Paulo tratar toda a humanidade em um só coletivo chamado em Adão. Em Adão. Em Adão ou em Cristo. Então, esse é o princípio que vai reger essa compreensão, essa solidariedade corporativa. Só que Deus é tão bom e Yahvé é tão bondoso que você participa em Adão, com certeza, você também pode participar em Cristo. Então, é só que ele vai dizer no versículo 16. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só. Ouça essa frase com esse princípio em mente. Solidariedade corporativa. Por causa da transgressão de um só. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transborda ainda mais para muitos. Então, se é verdade que você participa solidariamente de Adão, é verdade que você participa solidariamente de Cristo, do novo Adão. Então, se vale Chico e Francisco, ambos recebem e ambos apanham desse negócio. Solidariedade corporativa. E o objetivo de Paulo é contrastar esses dois, Cristo e Adão. E eu fiz aí um quadro, que eu espero que seja didático, para você compreender essa dinâmica aí. Então, um ponto-chave aí. Essa primeira coluna é o ponto-chave, e as outras duas vai mostrar esses dois contrastes. Mas existe um conceito implícito. Você vai perceber aqui, a palavra homem em Romanos, ela aparece algumas vezes, tá? Não lembro aqui o certo número. Mas majoritariamente nesse capítulo. É o capítulo que concentra o maior número de referências à palavra homem. E Paulo vai enfatizar Jesus Cristo, homem. Jesus, homem. O homem Jesus, o homem Adão, o homem Adão. Ele usa muito isso. E ele vai relacionar essa condição humana do indivíduo com o reino. E qual é a relação que nós estudamos aqui assim, amplamente o ano passado? Qual é a relação entre homem e reino? Gênesis 1. O homem é a imagem de Deus e foi dado a ele o domínio sobre a terra. Foi dado a ele um mandato de reinar, estabelecer e representar Deus na terra. Só que Adão fez isso. Ele, enquanto homem, recebeu esse mandato de Deus e ele, de fato, exerce um reino na terra. Mas esse reino, por seu pecado, pelo seu ato de injustiça, pela sua desobediência, mediou morte. E morte é a coisa mais anticriação que existe na Bíblia. Morte é o antagonista da criação. O contrário de morte não é nem vida, o contrário de morte é criação. Que a morte ela interrompe o propósito de Deus para a sua criação. A coisa mais anticriação que existe é morte. É por isso que a morte dói tanto em nós. Então o mecanismo é esse. Esse Adão, que recebeu um mandato, não foi revogado pelo seu pecado. A gente tem essa mania, né? Adão era para ter reinado. Ele reinou sobre a terra, só que o seu reino trouxe morte. Esse é o ponto. E aí vem um outro Adão, um outro homem. Tinha que ser um homem. Eu estava ontem ainda, ouvindo um podcast sobre... Eu, inclusive, recomendo bastante. Se não quiser, eu mando o link depois. E explicando sobre essa dinâmica do Antigo Testamento, sobre o conselho divino. Você vai ver lá o conselho de Yahvé, que é aquele mundo espiritual, o trono de Deus habitado por diversos seres, anjos, demônios. Você vê isso em Jó, vê isso em Reis. É um negócio bem, bem interessante. E eu ouvindo, fiquei pensando... Todos esses seres que Deus cria, né, seres espirituais e seres... Nós também somos espirituais, não é essa a nossa diferença? Os únicos seres que têm fisicalidade, se é que essa palavra existe, né, que tem um corpo, somos nós. Dá para pensar nisso? Os anjos foram criados possivelmente antes de nós. Grande parte do mundo espiritual, talvez se não todo ele, antes de nós. Mas só nós temos um corpo físico. Essa ênfase é o recado de Gênesis. O Deus faz Adão do pó da terra. O homem tem origem, propósito, que até quando peca, destino na terra. Então a relação do homem com a terra é muito forte. Muito forte. Nós somos criados para estar na terra, reinando ou mediando um reino sobre ela. E quando Deus envia o seu filho, não tinha como não ser por meio de uma encarnação, para completar a tarefa do primeiro Adão. Porque, de novo, é algo que a pastora me lembrou que eu falei no passado, Deus não tem plano B.
Seu plano é mediar o seu reino mediante o homem, mediante nós. Só que em Adão, todos nós falhamos. Solidariedade corporativa. Mas em Cristo, nós completamos essa obra. Solidariedade corporativa. Em Adão e no último Adão. E a diferença fundamental entre eles é que um obedeceu e o outro desobedeceu. Esse, inclusive, pegando carona no nosso outro estudo bíblico, esse é um dos argumentos pelos quais que eu estou cada vez mais convencido de que lá em Romanos 3:21 é fidelidade do Messias. Fidelidade de Cristo Jesus e não fé nele. Porque a ênfase de Paulo aqui é essa da ação do Messias. Deixa eu correr aqui, que misericórdia. E você participa, isso é algo importante de se falar, a última linha do quadro aí, você participa em Adão, sabe como? Nascendo. Simples assim. E você participa do Messias como? Pela fé. Então, essa é a diferença fundamental. Não são todos que participam do Messias, são aqueles que têm fé nele, mas são todos que participam de Adão. E aí você fica, né? Nesse senso de injustiça, porque a sua cabeça individualista, evangélica do século XXI. Não funciona assim. Deus não trata assim com o seu povo. Isso é uma mentira filosófica e cultural que te foi vendida e você comprou. Mas Deus não trata com o seu povo assim. E aí, o Douglas Moo, ele trata isso de forma brilhante no seu comentário. Eu não trouxe uma citação dele, mas eu trouxe o que ele tem a dizer de forma resumida. Ele explica o seguinte. E o que Paulo está ensinando aqui é o seguinte. Primeiro, é a morte original. Não é nem o pecado original, é a morte original. A ênfase é essa. A morte original em função da condição que Adão gerou seus filhos. Da Gênesis 5, se eu não me engano, Adão ele gera um novo filho, que é Sete, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, participando da sua condição caída. E Adão não tinha como gerar outra coisa senão outro filho caído. E esse filho caído também participa da sua morte. E Paulo começa a ensinar que, embora todos pecaram, todos participam de Adão. Então ele explica que a causa imediata da morte é o seu pecado. Então você morre por causa do seu pecado. Eu morro por causa do meu pecado, porque eu peco. Não adianta eu culpar Adão. Eu também peco, afinal, todos pecaram. Ele repete isso aqui no capítulo 5. Só que a causa, digamos, mais original é Adão. Ao mesmo tempo que eu peco individualmente, eu também pequei em Adão. Então, posso reclamar? Não, porque eu também pequei. Quer não reclamar de Adão? Não peque. Simples assim. Acabou. Então a causa imediata é o seu pecado, mas a causa original, Adão. Então os dois são culpados, você e Adão. Não tem jeito. Então, aí dormir, né, com o dedo apontado para você mesmo. E aí, ao longo do capítulo 5, né, Paulo vai, inclusive do 7 também, a gente vai voltar isso daqui a pouco, Paulo vai tratar essa relação entre lei e pecado, que é algo muito forte aqui na sua teologia como um todo, mas aqui, especialmente em Romanos, é muito forte, porque lembra, Paulo está falando com uma igreja que é judaica e gentílica. Ela é originalmente, nossa, quase que não sai, judaica, mas ela foi se gentilizando, ela foi adquirindo, né, cada vez contornos e uma linguagem mais gentílica, mas ela tem a sua origem judaica. E ela é mista, embora possivelmente tenha mais gentios do que judeus, mas ela é mista ainda assim. Então a gente precisa deixar muito claro o que a lei é, quais as funções da lei, por que Deus deu a lei, qual é o propósito de fato da lei. E aí Paulo começa a ensinar isso, ele vai até o 7, e o 7 é o ápice desse ensino, a gente vai chegar lá. A primeira coisa que Paulo relaciona entre lei e pecado é uma relação de anterioridade e dependência. Olha o que ele fala no versículo 13. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Ou seja, o pecado não dependia da lei. A lei é muito posterior ao pecado. Nem à toa que ele vai dizer que todos morreram. Antes de Moisés, o pessoal continuou morrendo. Depois de Moisés também, continuou morrendo. Você vai começar a acender uma luzinha na sua cabeça entendendo essa relação entre lei, pecado e morte. Além disso, a lei ela foi introduzida no mundo, e a palavra introduzida aqui, o Douglas Moo fala que ela tem quase que uma nota de um intruso. Sabe quando um espião entra e se filtra em um lugar? Essa ali é a ideia. A lei ela entrou como um espião no mundo para ressaltar a transgressão, ressaltar o pecado. Ou seja, o pecado já estava lá independente da lei. A lei não é a causa do meio do seu pecado. A lei ela ressalta o meio do seu pecado. O pecado já estava lá. Mas ela enfatiza e mostra que eu e você somos profundamente pecadores. Não sei se você já fez esse exercício de ler o Antigo Testamento, ler a lei e se perguntar, misericórdia. Estou longe disso aqui. A lei te humilha. Eu peguei essa metáfora de um professor de grego, Guilherme Nunes. Ele diz que a lei chama o homem a uma dança. Ele, ao mesmo tempo que revela o amor e o caráter de Deus, ela humilha o homem, mostrando que o homem é totalmente incapaz de obedecê-la. Então ela ressalta o pecado do homem.
Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre a lei. Muito embora Paulo comece a tratar sobre a lei, ele vai tratar, e esse é o objetivo principal, é tratar sobre a graça. E a ênfase do capítulo aqui é graça. Graça, graça, graça. Eu falei que Paulo é um teólogo do amor, né? Ele também é um teólogo da graça. Ninguém fala mais de graça do que Paulo. João chega perto. João fala que e o verbo se fez carne? Não. Tem uma outra parte que ele fala. Ele diz que... Perfeito. Passou me lembrou. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Cheio de graça e de verdade, né? Então João ele também trata de forma muito enfática a graça. Mas ninguém desenvolve esse conceito melhor e mais profundamente do que Paulo. Paulo é um teólogo da graça. Eu tenho uma biografia de Paulo, do F.F. Bruce. Ela chama-se Paulo, o Apóstolo da Graça, se eu não me engano. Porque, de fato, Paulo é um teólogo e o apóstolo da graça. E é isso que a gente tem que entender o que ele quer dizer com graça. A gente vai, daqui a pouco, desenvolver isso daqui. É a parte principal da aula de hoje aí. Mas perceba aqui, ó, olha as falas de Paulo no versículo 15 e 20. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todo mundo sabe esse versículo também decorado, né? Tá na nossa alma, né? Tá na nossa salvação, tá aqui, né, tatuado em nosso espírito. Porque a ênfase de Paulo aqui, embora ele desenvolva lei, pecado, morte, Adão e tudo isso, a ênfase aqui é a dádiva, é a graça que nós recebemos. E daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Algo também fundamental para nós compreendermos, eu já até falei um pouco disso, só vou ler aqui o versículo que enfatiza isso bem, que é essa relação do reino mediado. Olha o versículo 17, olha como é que ele é bem sutil em nos revelar algumas coisas. Ó. Se pela transgressão de um só, esse um só é quem? Adão, é claro. A morte reinou por meio de quem? Dele. Adão é o mediador do reino de morte. Você, nessa hora, quer entrar no ringue com Adão e bater nele, né? Não faça isso, que é um soco no pé, um tiro no pé, né? Solidariedade corporativa. Você também, quando você não era cristão e não conhecia a Deus, você também mediava a morte nesse mundo. A sua condição de pecado traz morte a esse mundo. E a criação agoniza por isso. A criação fica toda contorcida porque você peca e você media a morte a esse mundo. Romanos 8. Na aula que vem a gente você vai estudar melhor sobre isso. E a morte reina, esse por meio dele é fantástico, por meio de Adão. A morte reina por meio dele. Ora, se a morte reinou por meio de Adão, se vem um segundo Adão, vai mudar esse negócio, né? O reino muda? Não. Então é um reino de outra coisa. Ele é comigo. A dádiva é um reino de vida. Paulo vai descrever esse contraste com Adão, esse reino de morte de Adão, com um reino de vida. Como eu disse, né, a morte é a coisa mais anticriação que tem. E a coisa mais pró-criação, não procriação, mas pró no sentido de a favor da criação, ficou bem engraçado, né? É vida. A vida confirma a criação. A vida é um grande sim de Deus para a sua criação. O fato de a ressurreição acontecer é o maior sim de Deus para a sua criação. Deus não está abolindo a sua criação mediante Jesus, ele está confirmando as suas ideias, o seu plano de ter uma criação. É por isso que não é Paulo, não é Apocalipse, você termina, né, o 21 e 22 ali, com novos céus e nova terra. Opa, nova terra. Tá vendo? Isso aqui é um efeito especial do curso. Porque Deus ele intenta a sua criação, ele quer uma criação. O plano de Deus é a criação e ele vai cumprir esse plano. Deus não tem plano B. Acabou, é a criação, ele vai realizar esse seu propósito. Mas olha o versículo 17, como ele é fantástico. Muito mais aqueles recebem de Deus as riquezas da graça, guarda essa frase, riquezas da graça, você vai entender porque eu estou falando graça, e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. E algo que também nós perdemos enquanto evangélicos, que é essa ideia da ressurreição. Nós falamos de ser salvo e ir para o céu. E eu creio, eu estou com a maior parte dos evangélicos que é você que morreu, acesso imediato ao trono de Deus. Eu creio nisso. Não creio no sono da alma. Não é esse o ponto. O ponto é que o desfrute, o quadro final do plano de Deus é um reino de vida. É um corpo ressurreto e desfrutando de uma nova criação. O plano de Deus é fisicalidade para nós. Não é espiritualidade. Não é se desencarnar do seu corpo e ir para um ambiente de glória. A glória vem para a terra. E a terra é glorificada. Esse é o propósito. Mas olha a associação que Paulo faz na palavra homem. Olha só, um só homem, Jesus Cristo. Esse um só homem, Jesus Cristo, ele medeia um reino de vida.
Então você vai percebendo essas notas que Paulo vai colocando e vai mostrar como é que tem que ser a vida do cristão. E a expressão que ele usa é essa aí, né? A dádiva pela graça de um só. Concluindo essa sessão, né? Assim, os efeitos do Messias. O slide ficou meio ruim aí, o texto, mas o que Paulo mostra aqui é que os efeitos da obra do Messias não é só sobre o indivíduo ser salvo e justificado individualmente, mas é sobre a criação inteira. A criação inteira é afetada por esse reino de vida. Nós temos falado aqui, né, que, por exemplo, em Romanos 8, Paulo fala que a criação receberá a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, a mesma obra que é aplicada sobre mim e sobre você, o mesmo novo nascimento que nós recebemos, em parte, é também direcionado à criação que vai ser glorificada. Esse é o plano de Deus. E ele condensa a graça que justifica pecadores e traz um reino sobre a criação em um conceito só. Graça mediante um só. Então, em Paulo, a redenção é cósmica. Sempre tenho dito isso aqui, né? Agora sim, né, as implicações da graça operada no Evangelho. E que a gente inicia o ponto principal da aula de hoje. Dada essa introdução, tô brincando, foi uma introdução. Mas esse aqui é o ponto principal e o cerne que eu quero que você guarde pro resto da sua vida essa parte da aula aqui. Então, se você tá aí com sono, dá um tapinha na sua cara assim, você que tá assistindo a live, tá lavando louça, tá lavando carro, não sei, dá um volta aí, vem pro vídeo, se concentra de novo, porque isso aqui é muito importante que eu vou falar. A gente vai iniciar agora algo revolucionário e vai, assim, reavivar algumas coisas dentro de você, algumas compreensões importantíssimas. Me permita chegar lá devagarzinho. Aos capítulos 6, 7 e 8, Paulo começa a falar, eu já disse, né, dessa vida como dádiva, mas também no sentido de como se viver essa vida. Como que aquele que foi objeto de uma justificação deve viver. Existem algumas razões que são colocadas para Paulo começar, né, ele acabou de escrever uma grande dádiva, um grande presente que você recebeu, que é vida, justificação, ressurreição, reconciliação, ele fala tudo isso, e de repente ele começa a falar de uma exigência que te é colocada. E você fica assim, qual é a relação entre uma exigência que me é colocada e um presente que me foi feito? Vai ficar entrando no ar, ele vai construindo essa relação. E se você for olhar com muita calma, o que Paulo tem a ensinar é que nós somos libertos do poder do pecado mediante Jesus, mas não na presença dele. Então ainda existe, de fato, uma condição de pecado. E isso está dentro da argumentação, mas não é toda ela. E existe um óculos que eu preciso que você coloque hoje. Um óculos desse homem chamado John Barclay. John Barclay. E eu botei aqui um texto no slide, eu quero ler o texto porque deixa eu me obedecer no meu slide aqui, né? Apesar destes pontos de vista, que é essa relação entre presença e poder do pecado, e outras mais, estarem corretas e teologicamente, e em certa medida estão textualmente, né, estão no texto, e Paulo toca nelas, há algo implícito aqui. E é esse implícito que eu preciso que você capte aqui, a gente vai captar ela devagarzinho aqui. Há algo implícito aqui, que não chega somente na leitura do texto em si. Os estudos de John Barclay podem nos oferecer uma chave poderosa para a compreensão, ou para compreender a relação entre dádiva e a ética. E é esse livro aí, Paulo e o Dom. Esse livro aí, ele é um dos livros mais importantes já escritos, e talvez o mais importante recentemente, dentro dos estudos do Novo Testamento, pelo menos. Existem outros livros, assim, tratam de Paulo de forma mais abrangente. Um livro fantástico, eu recomendo, um calhamaço de quase 3.000 páginas, que é Paulo e a Fidelidade de Deus, do Tom Wright. Eu estou tentando ler ele, eu estou na metade, é muito longo, 3.000 páginas. É a obra mais abrangente, talvez, em português sobre Paulo. Tem outras mais que eu poderia recomendar. Mas, em termos de revolução, essa obra aqui é o que mais trouxe impacto recentemente. Ela é absolutamente fantástica. E eu ainda não li. Não li. Se alguém quiser me ofertar ela, eu tô recebendo, tá? Então, R$150. Tá na fila lá da minha aula da Amazon para eu comprar depois. Depois eu conheço as ideias do livro. Já vi várias resenhas. Já vi o próprio John Barclay falando algumas coisas. Tem muito conteúdo, tem muito palestra dele no YouTube. Recomendo que você assista, ouça, melhor dizendo. Eu acho que tem muita coisa legendada dele também no YouTube. E o YouTube faz aquela legenda automática, né? Recomendo demais. Tudo que você ouvir ele falar, assim, ele abriu a boca, você ouça. É muito bom. Não, esse é importante a pergunta. Esse da capa aí é só uma figura de Paulo, um ator.
Ilustração de Paulo, não é o John Barclay. Ele tá vivo, tá? Ele tá vivo. John Barclay. Ele é professor da Universidade de Durham. E ele estuda. Isso. Ele estuda. Qual é o ponto dele? A tradução não tá muito boa, tá? O dom. Todo mundo que lê o livro não gosta dessa tradução, o dom. O dom aqui é no sentido de presente, no sentido de graça, de favor concedido. Ele analisa, o John Barclay, ele analisa a palavra charis no grego. E como é que funcionava a palavra charis naquele ambiente ali do mundo de Paulo. Ele faz uma análise assim profundíssima. De novo, não li o livro, mas quem já leu, todos são unânimes em falar e mostrar assim, a abrangência que ele dá a estudar essa palavra. E ele diz o seguinte, ele vai contextualizando, né, o uso de charis, e ele fala que nós não podemos estudar a palavra charis sem compreender as relações sociais que essa palavra, essa charis mediava. Lembre o seguinte, a palavra evangelho não é gospel, mas que gospel seja evangelho em inglês, a palavra evangelho veio do secular. Era a notícia de que o imperador de Roma havia nascido e o aniversário de César era o evangelho, era o evangelho. A palavra charis também não é uma palavra gospel, não foi uma palavra que veio aqui da Bíblia. Paulo utiliza um conceito secular para expressar as ações de Yahvé na história. Perceba que você nunca vai ouvir, nunca vai ver, melhor dizendo, a palavra, o adjetivo gracioso no Novo Testamento. Em nenhum lugar diz que Deus é gracioso, mas fala o tempo inteiro da graça de Deus. Porque está escrevendo os atos de Deus que acontecem em uma dinâmica de graça, uma dinâmica de charis. Estão comigo? Estão entendendo? Então Deus ele age o tempo inteiro em graça. E essa é uma palavra secular que Paulo se apropria dela para explicar o que Deus está fazendo. A graça, ela tinha uma função muito específica no mundo antigo. Primeiro, a graça não era só um favor imerecido, não era só algo que você dava e não esperava nada em troca da pessoa que você dava. Não é isso o conceito de graça. No mundo antigo, você era gracioso com alguém, você era generoso com alguém, você esperava um retorno. Não um retorno no sentido de você receber de volta um pagamento. Você emprestou um dinheiro para alguém, você esperava só receber aquela mesma quantia ou então juros. Não é esse o ponto. É que você esperava mudar a disposição do coração daquela pessoa e iniciar uma dinâmica de relacionamento, uma dinâmica de alianças a serem construídas mediante a sua graça, o seu favor que você concede a uma pessoa. Essa graça no mundo antigo era dada entre iguais, entre pessoas que estavam em posição de superioridade e inferioridade, e, assim, vice-versa. Até pessoas que estavam em inferioridade eram graciosas com outros, assim por diante. Não era um conceito de só quem está em cima que é gracioso com quem está embaixo. Majoritariamente assim, mas não só assim. E havia esse ambiente de graça, de troca de favor e de ser gracioso uns com os outros no mundo antigo. Não trouxe para o slide, eu só vou contar aqui. Por exemplo, na Ilíada de Homero, que é uma obra grega que vai contar as histórias gregas e vai moldar o espírito grego, há ali, por exemplo, eu não lembro agora os personagens exatos, mas há dois guerreiros que vão se enfrentar e eles descobrem que são parentes. E os avós deles se trocavam presentes, se eram graciosos uns com os outros. E ele fala, nós somos inimigos. Eu estou em um povo, você está em outro. Mas por causa dessa dinâmica dos nossos avós, eu não vou lutar contra você. E aí ele tira a armadura de ouro dele e dá pro outro indivíduo, e ele recebe a armadura de prata. Só que ele não esperava que o outro desse essa armadura de prata. Ele esperava que esse outro fosse gracioso com ele de volta. Então, se ele recebeu ele na sua casa, depois ele recebe, leva ele para casa, dá um trato nele. Quando ele estivesse na cidade dele, ele esperava que ele também recebesse essa mesma hospitalidade. Só que quando chegasse lá, ele esperava que essa pessoa superasse aquilo que ele fez. E assim os presentes iam construindo alianças e relacionamentos. Pode falar. Pode falar, eu repito aqui. Exatamente. E hoje mesmo, tem muita gente. A nova geração que veio. Sim.
Rodrigo. Aham. Não sei quem é. Aham. Entendeu? Então, muitas vezes eu já adolescente, a pessoa diz assim, você é filho do Eli. Filho de fulano, né? Aham. Filho do seu Marcelinho. Você é filho de quem, né? Acabou, meu amigo. Eu nem sabia quem era, mas já tinha aquela graça. Sim. E também a reciprocidade era Exatamente. mesmo, né? Eu já tinha uma estima. Exatamente. E a gente vê isso também no Antigo Testamento o tempo inteiro, né? Lembra de Esaú e Jacó. Ele enche Esaú de Jacó e ele tinha expectativas de Jacó, de Esaú, né? Assim, ele prepara ali manadas e manadas, camadas e camadas, e ele esperava no final do dia receber perdão de Esaú. Então percebe que ele dava presente, ele era gracioso com Esaú e esperava um retorno de volta, esperava uma ação de volta, ele tinha uma expectativa de uma reciprocidade. Estão percebendo? E eu tenho uma desconfiança profunda de que a nossa cultura brasileira patrimonialista, por exemplo, como é que nós nos relacionamos com o Estado? É a obrigação do Estado conceder segurança, transporte, né? A gente espera receber, a gente não tem essa dinâmica e essa compreensão de que, claro, o Estado está, né, a relação entre nós e o Estado é uma relação de indivíduo e instituição, não é assim, não quero mudar isso. Mas nós levamos essa relação com o Estado para com Deus. E achamos que Deus está o tempo inteiro querendo nos dar e é a obrigação dele fazer as coisas. E ele não espera nada em troca. Então é um favor imerecido, eu não preciso dar de volta para Deus nada. Não é esse o conceito de graça. Deus tem uma expectativa de resposta, de reciprocidade em relação à graça que ele nos concede. Estão percebendo? Essa ideia de reciprocidade, mas que não é uma ideia de pagar aquilo que você recebeu. Porque se fosse pagar, não é graça. Mas é você superar a graça. Então você recebe um presente, você dá outro presente. Você recebe, fica nesse jogo de ping-pong, cada um é mais gracioso um com o outro. Estão percebendo? Claro que nós e Deus, nós recebemos uma graça que nós nunca conseguiremos retribuir. Isso não é esse o ponto. Mas Deus tem expectativas a nosso respeito. E esse é o conceito de graça no mundo antigo, e é o conceito de Paulo em Romanos, e por toda a sua obra. Algo também notório nesse ambiente era que os presentes e a graça, elas carregavam a pessoa, uma personalidade do autor. Então, o autor, que era gracioso com o outro, costumava assim, dar algo que ele fosse realmente, que expressasse quem ele era. Então, se um rei muito rico, muito poderoso, ele fosse ser gracioso com o outro, ele não ia dar qualquer presente. Tem que ser algo à altura dele próprio. Então, se ele é um rei de um imperador, ele tinha que dar algo assim, que expressasse essa condição de imperador. Quem mais consegue dar algo que só eu, imperador, consigo? Só eu, né? Então eu vou ser generoso nessa medida. Então carrega-se algo que comunica a identidade do doador para aquele que recebe a doação. E aí você lê Hebreus e isso se torna lindo. Que o Filho é a expressão exata de Deus. Então não existe ninguém mais gracioso do que o próprio Deus, que dá o maior presente, que comunica a si próprio no seu Filho. Percebendo a beleza disso? Eu defendo que o autor de Hebreus é discípulo de Paulo. Não é Paulo, mas é um discípulo dele. E certamente, mesmo que não seja, esse conceito de graça estava ali nas linhas de Hebreus e você pode ler ali facilmente. Então, Deus comunica a si próprio em uma graça imensurável, inquantificável não, que não pode ser contabilizada, não pode ser mensurada mediante o seu Filho. E ele espera, tem expectativa de retorno. E aí quando Paulo começa a falar da nossa vida de justiça, sermos escravos de justiça, começa a fazer sentido. Então existe uma reciprocidade, existe uma graça que me foi dada, então existe algo que eu tenho que dar em resposta a essa graça. Deus me dá algo e eu tenho que dar a ele de volta alguma coisa. Que não, claro que não vai pagar o que eu recebi, porque é impagável, eu não tenho condição. Mas que quanto maior a graça que eu recebo, mais obrigação eu tenho. Mais obrigação eu tenho. E aí, a tese fundamental do John Barclay, que é fantástica, é que a graça ela é incondicionada, mas ela não é não. Ela é incondicionada, mas ela é não incondicional. Não sei se vai ficar claro aqui. Ó. Ela é incondicionada na sua origem, ou seja, não existe um mérito estabelecido anterior àquela graça, então alguém não é gracioso porque fulano merece. Não é isso. Mas ela é incondicional no sentido de que se espera uma resposta e uma reciprocidade. Entendeu? Então ela é incondicionada em sua origem e ela é não incondicional em expectativas. Esse é o ponto de Barclay, a tese fundamental dele. E aí, se você quiser me ofertar esse livro, eu vou ler e vou te explicar melhor, de forma mais aprofundada, o que ele tem para ensinar ali. Agora sim, com esses óculos hermenêuticos, eu queria passar o vídeo
sei se o Thiago já dá ok aí pra colocar na live. Já tá? Colocar essa parte da minha árvore. Por que você faria uma coisa dessa? Talvez porque seja Natal? Não, tem. Eu sei que você acha que está sendo generosa, mas os fundamentos da troca de presentes é reciprocidade. Você não me deu um presente, acabou me dando uma obrigação. Não se sinta mal bem, é um erro clássico de novato. No meu primeiro Hanukkah com o Sheldon, ele gritou comigo por 8 noites. Você não tem que me dar nada em troca. É claro que eu tenho a essência do costume de apoio de sair e comprar um presente para você de valor comensurável e que represente o mesmo nível compreendido de amizade que o presente que você me deu representa. Não é à toa que as taxas de suicídio só vem tanto na cidade da E se eu esquecer, eu não vou te dar presente. Não, é tarde demais. Eu já vi o adesivo de doente fiz para sempre. Sorte já foi lançada. O dedo que se... Esse, se você quer ver depois de novo o episódio inteiro, é muito engraçado. A série inteira é muito engraçada, embora ela tenha muita coisa que diverge da nossa fé, mas esse personagem especial ele é bem marcante. Perceba que ele, por ser um autista, para ele se socializar, o que ele fez? Ele estudou as dinâmicas sociais. Então, na série ele tem um manualzinho lá de como é que ele deve agir, se alguém agir de tal forma. Ele estuda esse manual. E ele tem lá uma espécie de guia. E ele anotou, porque ele estudou isso, ele é muito estudioso na série, que se ele recebesse um presente, na verdade, isso criava para ele uma obrigação de retribuir. Então ele ficava incomodado, ele não gostava de receber presente, ele não gosta. A série inteira, sempre que ele ganha um presente, ele fica incomodado, porque ele entendeu que quando ele recebe um presente, isso cria para ele uma obrigação, isso cria para ele uma relação de reciprocidade, existe uma expectativa de reciprocidade, então ele tem que ser generoso com a Penny também, que é a outra personagem. A Penny, por sua vez, ela tá muito mais no conceito moderno de graça. Então ela foi lá e falou, o presente, eu não espero o retorno desse presente, assim, é Natal, eu preciso de um presente. Porque nós temos esse conceito na nossa cabeça, de que você dá presente e não esperando retorno de nada. Essa é a nossa mente moderna. No mundo antigo isso não funciona. Então o Sheldon estudou o mundo antigo. Ela é uma representação do momento atual, de como nós pensamos graça. Percebe a diferença? E o que Paulo tem na cabeça é muito mais Sheldon do que Penny. Essa é uma frase que você nunca imaginou que ia ouvir, hein? Relacionando Paulo com o Sheldon, hein? Quem assiste a série sabe do que eu tô falando. Então vamos lá, né? Vamos continuar voltando aqui pro livro de Romanos, né? Afinal a gente está estudando Romanos, né? Não é Big Bang. Aí ele começa o capítulo 6 nessa dinâmica. Olha, com esses óculos, agora ouça as palavras dele, como é que ganha uma nova cor e um novo sentido. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Então, se você enxerga agora com esses óculos, você entende o que ele quis dizer. Entende que Paulo está falando, tem uma expectativa a seu respeito. E você precisa corresponder a essa expectativa. Você recebeu uma graça, você foi justificado, recebeu vida, reconciliado com Deus, paz com Deus, tudo isso. Agora existe uma expectativa de resposta que você precisa dar em relação a essa graça. E aí ele fala, né? Paulo resume tudo isso em graça. Perceba como é que ele usa a palavra graça aqui, ó. Para que a graça aumente, então ele condensa tudo que ele descreveu até o capítulo 5 na palavra graça. E como John Barclay ensina, ela é incondicionada, mas não incondicional. Não incondicional. Não é que Deus te dá, tá tudo bem, não espero nada. Não, Deus tem uma expectativa de resposta minha e sua. Isso desfaz tanta discussão na internet quanto a soberania de Deus, responsabilidade humana. Desbarata uma série de nós que nós criamos desnecessários. Completamente desnecessários. Mas outro dia a gente estuda melhor isso daí. A consequência da união. O que Paulo vai trabalhar ao longo desse capítulo 6 e do 7. Que é, a consequência dessa união não poderia ser outra. Morte e vida. Morte para o pecado e vida por meio dele. Se você se une, lembra que a justiça participativa, lembra que a gente falou isso lá? Que ele muda de forense para participativa. Se você participa de um Senhor que foi morto e ressurreto, a consequência não poderia ser outra. Você morre e ressuscita. O seu corpo ele vai ser destruído por causa do pecado. Mas a sua vida que você vive nesse corpo agora é uma vida como escravo da justiça. Se você anteriormente usou seus membros para pecar, você usa os seus membros para atos de justiça, para uma vida de santidade.
E é a metáfora que ele vai usar. Escravo da justiça. Olha o versículo 18. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Se você não tem esse óculos do Barclay, você fica desconfiado. Aí, Deus está me dando um negócio que eu tenho que pagar de volta. Negativo. Primeiro que você é escravo. Ah, eu recebi um presente, agora eu sou escravo desse presente? Sim. Pode falar. Depois eu repito a pergunta aqui na live. Então, somente. Aí, em algum momento, hoje em dia, é como assim, você está falando. Acho que Deus é o Estado, né? Seria correto afirmar que o pacote, digamos, da salvação, essa Entendi. se a salvação é pela fé, eu pergunto que eu já estava judeu. Alguém e vamos para o céu, é pela fé. Então, o que difere o cristão, porque ele vive pela fé, certo? Mas aí a gente entende que não, obviamente, que existe essa reciprocidade. Reciprocidade. Como é que hoje, lógico que eu entendo, mas tipo assim, de uma forma que as pessoas... Organizar esse pensamento, né? Sim. Sistematizar isso, né? Nesse pacote, tipo, eu aceito Entendi. Jesus, tem que haver acontece essa transformação na Sim. mente, tudo para que ela entenda isso. Sim. E nem sempre é de imediato. Entendi. A conversão, igual foi com Paulo, igual é com algumas pessoas. Não sei se eu sou colocar. A pergunta da Luciana aqui é se no pacote de salvação vem uma reciprocidade esperada. É isso? Entendimento do como viver, de como reagir. O entendimento dessa como viver. reciprocidade. Eu já tenho esse entendimento, mesmo que eu preciso... Não. A pergunta dela é se está no pacote, se vem um entendimento junto. É isso? Se eu entendi bem. Não vem esse entendimento junto, porque Paulo mesmo vai dizer em Romanos 12 para nós renovarmos a nossa mente. Entendeu? E fica essa confusão. Porque você recebe um presente gigantesco, você não sabe como lidar com esse presente. Se você vai elaborando teologicamente e vai se distanciando do texto bíblico, você esquece uma outra parte da mesma moeda, que diz uma expectativa de retorno. Você precisa corresponder à expectativa de que foi criada. Né? Não é Paulo, mas é discípulo dele, imagino eu. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É esse o conceito. Mas isso, perfeito. Faz parte Sim. da salvação. Exatamente. O que a Luciana perguntou, não sei se está bom no som, é se a reciprocidade faz parte da salvação, ou se ela é a condição para a salvação. Não é uma condição para a salvação, mas é uma consequência esperada de você da salvação. Então você não é salvo pela reciprocidade ou pela resposta que você dá, mas em consequência dessa resposta, dessa salvação que te foi dada, te é exigido que te dê uma resposta. E a sua resposta é proporcional à sua compreensão da dádiva. E é por isso que você precisa entender e estudar a Bíblia para entender essa dádiva que te foi dada. E quanto mais você entende, mais resposta você dá, mais amor, mais paixão e mais devoção você tem a Deus. Entende melhor o que o Sheldon falou, porque ele fala da amizade, na proporção. Exatamente. Na proporção que você entende. Então, quanto mais você entende, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais você entende, mais você quer ser, Exatamente. quer entregar, né? Quanto mais você entende, mais você quer responder. E você vai entrando nesse ciclo virtuoso. Compreensão, revelação, mais resposta, mais devoção, mais amor, mais obediência. É por isso que não existe uma separação entre teologia e devoção. Não existe você estudar teologia e você ficar na fé. Então você está dando teologia errado. Entendeu? Está se dando errado. Então, quanto mais você estuda teologia, você entende o texto bíblico, mais devoção, mais o seu coração tem que estar aplicado naquilo. Teologia se faz com o coração. Tem até um trocadilho que faz em inglês, que é... Teologia em inglês é theology. E sentir em inglês é feel. Então, theology é sentir e estudar, entendeu? É sentir para responder. Não sei se ficou claro aí. Pode falar. A reciprocidade, eu diria, não como uma obrigação, assim,
na Sim. medida que você vai entendendo, ela vence naturalmente. Exatamente, perfeito. Boa. A Liane aqui destacou que a reciprocidade não é colocada como uma obrigação, mas como uma resposta espontânea do seu coração, que você dá graciosamente também. Então, se você é objeto de um presente gracioso, você também tem que ser gracioso, ser generoso com Deus. É claro que não é pagar o que você recebeu, jamais, nunca vai conseguir pagar, mas ter essa espontaneidade em responder um presente que te foi colocado. É por isso que a palavra obrigado no português é muito boa. Você recebe, obrigado. Você está obrigado, você está implicado naquilo. E aí você entende Paulo quando ele fala assim, que o amor de Cristo nos constrange. Porque ele está pensando nessa resposta que ele precisa dar. Ele que entendia tão bem essa obra, ele é autor de Romanos, autor de Efésios, autor de Colossenses, né? Essas linhas que demonstram a sua compreensão. Ele fala que ele recebeu por revelação esse evangelho. Então, por ele entender tão bem, ele respondeu de forma a entregar a sua própria vida. Então, essa relação. O maior teólogo foi o maior que mais amou a Deus e mais se entregou. Essa relação é importante de se fazer. E a gente está bem apertado na hora aqui, então eu vou correr. Não sei quanto tempo está na live aí, imagino que 1 hora. Mas é o capítulo 7. O capítulo 7 ele é interessantíssimo. É impossível você não ler o capítulo 7 e não se identificar com Paulo. Paulo descreve que a relação de alguém, e não vou dizer quem é esse eu ainda, mas essa relação delicada que se tem com a lei. Você ama, você quer obedecer a Deus, mas você não consegue. Você tem um desejo de agradar, mas opera em você uma outra lei que você não tem prazer nela, mas que ao mesmo tempo te envolve e você não consegue se libertar dela. Você quer obedecer a Deus, mas você não consegue. Você quer, mas você não consegue, você entra nesse ciclo vicioso. E Paulo vai trabalhar essa dinâmica aí. É uma descrição muito viva, assim, é por isso que você se identifica tão forte e tão bem com esse capítulo, e tem muitas músicas e está dentro do nosso imaginário. E Paulo vai trabalhar isso daí. Daqui a pouco a gente fala o que Paulo quer dizer com eu aqui. Tá? Vou chegar lá. Ou melhor, tentar, né? A primeira coisa que Paulo trabalha aqui, ele vai comparar essa relação de nós com a lei pelo casamento. Ele vai demonstrar que na lei, para que uma mulher estivesse livre do seu marido, o marido precisava morrer. Se ele não tivesse morrido e estivesse vivo, se ela viesse a ter uma relação com outro homem, ela seria adúltera ainda. Então Paulo vai dizer o seguinte, para você ser liberto do seu casamento com a lei, você precisa morrer. É que você não morre, literalmente, você morre unido a Cristo. Unido na morte dele. Lembra? Justiça participativa. União participativa. Você se une com um Senhor que foi morto e ressurreto. Então você morre mediante a morte do Messias, a morte de Jesus. Você é liberto desse casamento com a lei. E esse é o único jeito de se libertar. Esse é o ponto de Paulo. E ele trabalha isso eu já falei um pouco, esse paradoxo da lei. E a lei, ela foi dada, o pecado é anterior a ela. Então ela não causou o pecado, mas ela ressalta o pecado. O pecado, ele é evidenciado cada vez mais pela lei. Então, a lei vem e entra aquela confusão na cabeça da pessoa. Mas se a lei vem e ela ressalta a minha condição de pecado, então a lei é má. Negativo. A lei é santa, justa e boa. São as palavras de Paulo aqui. E ela não veio causar o pecado, não é o motivo do pecado. Ela veio só ressaltar o pecado de forma involuntária. Não é um problema da lei, é um problema seu, que não consegue resolver, que não consegue obedecê-la. Então a lei em si é boa, mas você que é objeto da lei é ruim. Então por sua culpa, a lei produz pecado e ela ressalta a nossa transgressão. E para descrever essa relação do indivíduo com a lei, Paulo fala do eu. Esse eu aí, existem discussões intermináveis. O que é esse eu? É Paulo? É Paulo pecador? É Paulo cristão? Tem gente até que extrapola algumas coisas, falar de que é Paulo escrevendo a sua sexualidade, não tem nada a ver com isso. É Israel? É um judeu? O que é isso? Eu entendo, tá? E que é a minha opinião. O Douglas Moore entende que é Israel. Eu entendo que é a experiência de qualquer pessoa debaixo da lei. É um judeu, é Israel coletivamente, qualquer pessoa que de alguma forma tente se relacionar com a lei e não se relaciona com ela mediante a participação em Jesus. Então, se você não morre juntamente com o Messias, você fica nessa dinâmica de querer, mas não conseguir. Quero, mas não consigo. E qual é o meio de se vencer essa relação? E aí, a hora que vem. A hora que vem a gente tratar o capítulo 8, de forma bem pausada. A hora que vem é só um capítulo, só o capítulo 8. Olha só. A gente vai conseguir dar uma ênfase bem legal. E eu vou dar um spoiler. Você vence e você tem essa vitória sobre a lei. Já falei, né? A primeira parte, que é mediante a união da morte do Messias, mas também mediante uma vida no Espírito. Vida no Espírito é vencer a lei.
é vencer a carne. Esse é o conceito de vida no Espírito. Não é falar em línguas 24 horas por dia. É vencer a carne a cada dia. Isso é vida no Espírito. Amém? Então, aguardo na aula que vem. Nós continuamos esse passeio. Eu espero continuar sendo seu guia turístico ao livro de Romanos. É isso que eu sou, um guia turístico. E que você tenha uma melhor experiência com o livro.